Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui à Nova Concurso. Sou o professor Dorival Conte Júnior, língua portuguesa, ó, tá aqui o GCzinho aparecendo para vocês aqui. Você está na Nova Concursos, nós estamos aqui trabalhando com vocês a respeito de um simulado. Na verdade, a gente quer aproximar você da prova, e essa prova é o TRF. Então, o Tribunal Regional Federal, que é o concurso que você pretende fazer, pretende prestar, nós vamos trazer aqui questões exatamente como a banca, aliás, são questões da banca examinadora, Fundação Carlos Chagas, e eu gostaria que você nos acompanhassem aqui. A gente vai trazer as questões, eu vou comentar essas questões passo a passo, por que que não é a A, por que que não é a B, enfim, fazer como se fosse realmente um simulado. Mas antes, deixa eu conversar um negócio com você que é importante, até para a gente poder prosseguir aqui com o nosso simulado. Como se trata de língua portuguesa, a prova de língua portuguesa, para qualquer concurso público, ela é dividida em duas partes, né? Então, você que já prestou concurso sabe do que eu vou dizer aqui. Ela é dividida na parte de interpretação e na parte de gramática, né? Então, nós vamos ter textos para ler, para responder questões interpretativas, normalmente de 2 a 3 textos, né? São 14 questões de língua portuguesa e normalmente são 2 a 3 textos que a Fundação Carlos Chagas vai disponibilizar para você ler e responder às questões. Desses textos, as questões serão divididas em questões de língua portuguesa e questões de interpretação. Então, como é um simulado, eu sempre trago aqui experiências anteriores, inclusive de candidatos, não só nossa aqui, né? Mas de candidatos. A melhor maneira de resolver um texto, uma questão de prova. Então, como é que a gente trabalha aqui? Como é que eu faço normalmente com os meus queridos alunos aqui? Eu costumo dizer o seguinte: o ideal numa prova, existe o ideal, né? Aquilo que é o ideal, e existe aquilo que a gente chama de plano B. Esse plano B não tem nada a ver com macete, esse plano B não tem nada a ver com dicas, nada, é regra mesmo, né? Esse plano B é o seguinte: você, antes de ler o texto, leia o enunciado da questão. Vai até a questão de número 1 para saber do que se trata. Se essa questão é de língua portuguesa, se ela se refere a regras, né, de língua portuguesa, ou se ela é uma questão de interpretação. Por que que a gente faz isso? Para minimizar o seu tempo, e você sabe perfeitamente que o tempo é uma disciplina também numa prova de concurso. Então a gente tem que trabalhar muito isso. Então vamos treinar isso aqui, né? Vamos treinar comigo aqui. Vem comigo aqui, ó. Nós estamos aqui, deixa eu voltar, ó, maratona de questões TRF, técnico judiciário, área administrativa. Vamos falar de língua portuguesa e interpretação. Aqui, ó, TRF, né, a terceira região, no caso de vocês. A Fundação Carlos Chagas é a banca examinadora. E a sua prova vai ser mais ou menos assim, ó. Eu vou apresentar o edital para vocês, o edital de português e textos, TRF3, nível médio. Aqui está o edital, não se assuste com o edital. Por quê? Porque o examinador coloca uma série de assuntos e a gente vai ver os principais assuntos disso que vocês estão vendo aqui. Aquilo que realmente a Fundação Carlos Chagas vai questionar, aquilo que ela gosta de questionar. E a partir de agora a gente começa então aqui o nosso simulado. Você vai encontrar uma questão mais ou menos parecida com essa, ó. Atenção, as questões de números 1 a 4 baseiam-se no texto abaixo. Então, deixa eu conversar com você aqui rapidinho antes da gente começar aqui. O que é legal você fazer? Uma orientação, não é uma dica, não é uma regra, é só uma orientação. Se você preferir fazer diferente, sem problemas nenhum. A gente traz essa orientação até por conta de outros candidatos que nos procuram. O legal aqui é você fazer o seguinte: eu vou abrir o texto para você e você dá um pause aí, você para um pouquinho, né? Dá um stop, leia o texto, eu vou acompanhar com você e depois a gente vai para a questão. Vamos fazer de conta, né, que a gente está na prova. Vamos lá fazendo a prova. Eu vou mostrar primeiro como é que você pode fazer no seu concurso e depois você vai escolher a melhor maneira. Legal? Então, venha comigo aqui, ó. Então, você está na prova, pegou isso aqui, tá? Lá, atenção, as questões de números 1 a 4, baseio no texto abaixo. O que eu vou fazer? Eu não vou ler nada que está aí. Vou falar, opa, tem um segundo parágrafo, tem um terceiro parágrafo, acabou o texto, né? Agora, deixa eu ir para a pergunta. Bom, a pergunta é a seguinte. Bom, o examinador me deu um trecho, olha lá. Não por acaso 8 estados já registram mais mortes por acidente de trânsito, né, no trânsito,
do que por homicídios. Aí ele vai perguntar lá. A afirmativa final do texto surge como... Agora, olha só, para um pouquinho, volta aqui, ó. Você viu que essa primeira questão, ela diz respeito à afirmativa final do texto. Quer dizer, para responder à primeira questão, não houve necessidade de ler o texto todo. Bastava ler o pedacinho final do texto. Dá para resolver a questão assim? Se der para resolver a questão assim, você resolve. Se você achar que não, então você lê o texto todo. Legal? Vou voltar aqui então. Então, se você quiser ler o texto todo, você vai fazer dessa forma, dá um stop aqui nessa linha, né? Nessa tela, um outro stop aqui nessa tela e mais um outro stop aqui nessa tela. Aí você leia a pergunta, tá? Nós não vamos fazer a leitura do texto aqui porque não há necessidade. Você está assistindo a um vídeo e a gente sabe que é cansativo um vídeo no YouTube. Então, se a gente ficar lendo o texto aqui, eu vou cansar vocês à toa. Vamos direto para a questão, tá? Então, lá, a afirmativa final do texto surge como? Aí vem as alternativas. A afirmativa final é essa que você está vendo aí, ó. Não por acaso 8 estados já registram mais mortes por acidentes no trânsito do que por homicídios. E aí a gente tem a resposta que é a letra E, lá, conclusão coerente com todo o desenvolvimento a partir de um título que poderia ser carro, problema que se agrava. Você vai dizer, bom, tudo bem, mas por que é que não pode ser a letra A? Vamos ver a letra A. Ó. Constatação, deixa eu voltar aqui, né? Pergunta, ó, a afirmativa final do texto surge como uma constatação baseada no fato de que os brasileiros desejam possuir um carro, mas perdem muito tempo em congestionamentos. Olha, se você ler essa última parte do texto aí que está aqui em cima, ó, aqui você vai dizer o seguinte, olha, não por acaso 8 estados já registram mais mortes por acidente no trânsito do que por homicídio. Você vai observar o seguinte, né? Vou até trazer aqui, né, para a gente poder até destacar. Ó, então, presta atenção que nós estamos falando disso aqui, ó, tá certo? Ó, isso aqui é a afirmativa final do texto. Repare que na letra A, nada tem a ver com essa afirmativa. Vou até apagar aqui, ó. Constatação baseada no fato de que os brasileiros desejam possuir um carro, mas perdem muito tempo em congestionamentos, não é a resposta, porque não condiz com o que está aqui, ó. Então você elimina essa opção. Letra B, observação irônica quanto aos problemas decorrentes do aumento na utilização de carros, como danos provocados ao meio ambiente. Também não é a informação que a gente tem nesse trecho aí em cima. Comprovação de que a compra de um carro é sinônimo de status e, por isso, constitui o maior sonho do consumo do brasileiro. Não é o que está nesse texto. Esse trecho aí, ele menciona, melhor dizendo, ele se refere às mortes por acidente mais do que por homicídio. Então, D. Hipótese de que a vida nas cidades menores tem perdido qualidade, pois os brasileiros desses municípios passaram a utilizar seus carros até para percorrer curtas distâncias. Também nada a ver com o que está no texto. E por último, né, que é a resposta, vou até colocar aqui, ó, conclusão coerente, né, com todo o desenvolvimento a partir de um título que poderia ser carro, problema que se agrava. Mas vamos imaginar o seguinte, fala, olha, eu acho legal a gente ter uma noção do texto, não tem importância, você volta ao texto, né? Olha lá. Não é um texto longo, é um texto com 3 parágrafos, e é assim que você vai encontrar, os textos não são longos, você vai conseguir ler esses textos tranquilamente. Então, 2 opções aqui para vocês, tá certo? Ó, 2 formas. Ou você faz isso como eu fiz aqui agora, e tenta resolver a questão desse jeito, eu tentaria fazer isso primeiro, tá bom? Não deu certo? Olha, eu vou precisar ler o texto realmente. Não tem problema. Volte ao texto, leia esse texto e dê continuidade. Fechou? Vamos para a próxima? Beleza, vamos para a próxima questão. Questão de número 2. A questão de número 2, as ideias mais importantes contidas no segundo parágrafo. Olha lá, gente, ó. Segundo parágrafo, eu não preciso ler o texto todo, né? Então, as ideias mais importantes contidas no segundo parágrafo constam
com lógica e correção. Aqui é importante dar uma paradinha para você entender uma coisa. Olha, quando o examinador menciona isso daqui, gente, ó, correção, ele está se referindo à gramática, tá bom? E se ele está se referindo à gramática, ele está se referindo às regras. Então, nós estamos aqui diante de uma questão que tem a ver com a norma padrão. Quando se menciona a palavra lógica, aqui, ó, a lógica tem a ver com a interpretação, né? Então, o que é mais importante, o que é mais fundamental, né? O que direciona melhor a questão? A parte da correção, porque entenda uma coisa, se eu tiver um texto que está errado, a lógica vai por água abaixo também, né? Eu tenho um texto que tem uma correção inadequada, então a lógica também se perde. Então, uma dica que eu dou a vocês, aliás, uma dica não, uma orientação, é fazer a verificação da gramática, das regras gramaticais. É o que a gente vai fazer aqui, ó. Então, vou puxar para cá para não atrapalhar vocês aí. Vai lá. Tem aqui as alternativas, né? Ó, alternativa A, B. Ah, mas é uma alternativa muito longa, não tem problema. A gente vai fazer a avaliação de cada uma delas. Pronto. Na letra A, a gente tem um problema de correção. Vamos voltar um pouquinho para você não se perder aí, ó. Correção, tá vendo aqui, ó? Ó, correção, tá? Então, na letra A, a gente tem um problema de correção. Qual que é a correção? É nesse verbo que você está vendo aqui destacado. A banca examinadora, ela me deu este verbo aqui, ó, tá? Conjugado dessa forma. E o correto é desta forma aqui, ó. Vamos ver por quê? Leia o texto, ó. A facilidade de crédito e a isenção de impostos são alguns dos elementos que tem esse verbo ter, aliás, não só o verbo ter, né, como também o verbo vir, eles possuem exatamente a mesma estrutura de concordância, a mesma regra. Ou seja, se esses dois verbos estiverem conjugados na terceira pessoa do singular, você vai ter essa forma aqui, ó. Ele ou ela vem, né? Terceira pessoa do singular no presente do indicativo. Ele ou ela tem. Então nós temos, eu estou mostrando o verbo vir porque ele tem a mesma estrutura do verbo ter, tá? A gente vai conjugar da mesma forma e as regras de concordância são as mesmas. Então aqui nós temos o verbo no singular. Opa, errei aqui. Ó. Então nós temos o verbo no singular. Para ser mais exato, terceira pessoa do singular. Está no presente do indicativo a conjugação. E quando ele apresenta, quando esses dois verbos, tanto o verbo ter, tá bom, quanto o verbo vir, se ele aparecer com um acento circunflexo, é porque ele está conjugado na terceira pessoa do plural. Então nós temos aqui, terceira pessoa do plural, presente do indicativo. Agora vamos voltar à questão A. Né? Por que está errado aqui? Ó? O sujeito desse verbo, ou seja, quem está conjugando esse verbo, a gente vai começar por esse aqui. Ó, tá? Vamos começar pelo verbo. Ó. Então, o que são alguns dos elementos que têm colaborado para a realização do sonho, bababá, bababá? A facilidade de crédito e a isenção de impostos. Então, nós temos aqui, ó, este elemento que você vê aqui, ele é o sujeito deste verbo. Então, esse verbo está sendo conjugado pelo sujeito a facilidade de crédito e a isenção de impostos. Então, nós temos um sujeito chamado sujeito composto, ok? O que é o sujeito composto? Ele é formado por mais de um núcleo e o verbo vai concordar com esses núcleos. Então, nós temos aqui, ó, facilidade de crédito como um primeiro núcleo e isenção de impostos, né, como o segundo núcleo, e tendo exatamente, né, para ser mais exato aqui, vamos pegar o sujeito todo, aqui, ó, destacar todo o sujeito, aí eu vou até trocar de cor aqui para facilitar para vocês. O primeiro núcleo desse sujeito está aqui, que é a facilidade, o segundo núcleo está aqui. Tudo isso que você vê destacado em azul é o sujeito, mas esses elementos em vermelho, eles configuram os núcleos, né, do sujeito. Então, o núcleo é um substantivo na frase, tá, os dois núcleos aqui,
que aparece dentro do sujeito sem estar preposicionado. Então, por exemplo, o verbo não vai concordar com impostos. Né? Por que não? Porque ele está preposicionado. O verbo não vai concordar com crédito, porque ele está preposicionado. Mas ele concorda com facilidade e com isenção, que são os núcleos. Então o verbo está ok. Passa para o outro verbo, que é o verbo ter. Por que esse verbo deveria estar conjugado na terceira pessoa do plural? Porque o sujeito do verbo ter é alguns elementos. Então, o que é que tem colaborado para a realização do sonho de ter um carro nas cidades menores? O que tem colaborado são alguns elementos. Se são alguns elementos, terceira pessoa do plural, conjugada no presente e no indicativo. E quando eu tenho essa situação, esse verbo ter deveria estar conjugado desta forma. Né? Bom, aí o que você pode me perguntar aqui? Vamos conversar um pouquinho aqui, ó. Você pode me perguntar, tá, mas como é que você sabe que tem que ir até o verbo? É isso que você vai fazer. Quando você pegar questões assim, que fala sobre lógica, sobre correção, sobre redação, a gente vai ver aqui uma questão que é típica de Fundação Carlos Chagas, mencionando sobre redação. A dica que eu dou para o candidato, aliás, a orientação que eu dou para o candidato é procurar verbos, verificar a conjugação do verbo, se ele está conjugado corretamente, verificar regência desse verbo, se ele tem preposição, se ele não tem, verificar pronomes oblíquos átonos, li, lis, lolá, losilás, oá, osiás, que são os pronomes que mais caem em provas de concurso. Normalmente os erros estão nesses pontos, numa concordância, numa regência, num acento indicativo de crase. Normalmente os erros são aí. Então a gente direciona para o verbo que fica um pouquinho mais fácil. Quer ver? Vamos ver as outras. Letra B, de bola. Olha lá. Olha o outro erro aí, ó. Por um acaso no verbo. Bom, gente, aqui é o seguinte. Além da correção, a gente tem um problema de coerência. Se você ler o texto, você vai ver, ó, o menor custo de vida em cidades menores, com baixo índice de desemprego e poder aquisitivo mais alto, aumentarão ou aumentou suas frotas em progressão geométrica nos últimos anos. Com a facilidade, você está vendo, a questão, a frase, esse trecho todo, ele não tem lógica. Então já tem um problema aqui, ó. Ainda que você não identifique, né, essa falta de lógica, a gente tem a palavra-chave que você vai procurar, que é justamente o verbo. Por que está correto, está errado, melhor dizendo? Aumentaram e está correto, né, o aumentou. Por causa disso, ó. Vamos ver aqui. No trecho, ó, o menor custo de vida em cidades menores com baixo índice de poder, baixo índice de desemprego e o poder aquisitivo mais alto aumentou. O que aumentou as suas frotas em progressão geométrica foi o menor custo de vida em cidades menores. Então, nós temos aqui, gente, ó, o sujeito desse verbo ele está aqui. E o núcleo desse sujeito é o menor custo. Ah, mas por que não pode ser cidades menores? Não pode ser cidades menores porque a gente tem uma preposição aqui, ó. Então, isso não pode ser o núcleo do sujeito. Por que não pode ser devida, né? Aqui, ó, porque pelo mesmo motivo, a gente tem uma preposição e a gente tem o substantivo que aparece e não está precedido de preposição, portanto, ele é o núcleo do sujeito aí. Ok? Então, aqui o erro está nessa no verbo que não está conjugado de acordo com o seu núcleo. Então, o correto, repito, é aqui, ó, tá? O que está em verdinho. Vamos lá para a próxima. Também aqui nós temos uma questão de problema de lógica, mas também de correção. E por um acaso, gente, olha, aliás, não é por um acaso, é assim mesmo que eles fazem. O problema está no verbo. Olha o verbo que aparece na prova. O verbo que apareceu na prova foi esse aqui, ó. É nas cidades menores com custo de vida menos elevado que das capitais e assim vai, né? O problema aqui é no verbo, não é nas cidades, e sim são. Olha aqui, ó. São nas cidades menores com custo de vida
menos elevado. Se você ler o texto inteiro, você vai ver que também nós vamos ter um problema de lógica. Ok? Tem problema de lógica aí também. O texto não tem lógica, além do erro gramatical. E, de novo, um erro no verbo. Então, o verbo é uma palavra-chave. Essa questão lógica, ela não tem erro gramatical, mas tem uma questão de lógica. Aí eu vou ler o texto. Ó. Mas primeiro o que eu fiz? Primeiro eu fiz o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui para você entender. Primeiro eu vim até aqui, ó. Aí eu olhei, passaram. Falei, bom, esse verbo tem que ter um sujeito. Quem é o sujeito? Os brasileiros de cidades menores, cujo núcleo é brasileiros. Falei, bom, então esse verbo está ok. E aí eu continuei fazendo essa avaliação pelos verbos. Você vê que aparece o verbo ter aqui novamente, ó. Né? E ele está concordando com elementos. E assim por diante. Fui fazendo aqui o tiveram aqui, ó. Olha outro verbo, ó. O que é que tiveram suas frotas aumentadas? Vou verificar dentro do contexto o que tiveram suas frotas aumentadas. Dentro desse contexto, além disso, a gente tem a questão lógica, né? Que a questão lógica é só você fazer isso aqui, ó. Que é o que nós vamos fazer agora. Vai lá. Os brasileiros de cidades menores passaram até a percorrer curtas distâncias com seus carros, pela facilidade de crédito e isenção de impostos, que são elementos que têm colaborado para a realização do sonho de tê-los, ó, já confundiu aqui, né? E com custo de vida menos elevado que os das capitais, baixo índice de desemprego e poder aquisitivo mais alto, tiveram suas frotas aumentadas. Olha como o texto não tem a menor lógica. Então, o problema da letra E é a lógica. E aqui a gente tem lá as ideias mais importantes, né? Tá lá a segunda questão, tá lá no segundo parágrafo e, vamos voltar aqui, deixa eu pegar aqui, ó. As ideias mais importantes constam com lógica e correção na letra B de bola. Então, vamos ver de novo por que a letra B de bola está correta. Cidades menores tiveram. Então, eu já peguei o verbo aqui, ó. Tá? Ó, o que tiveram? Cidades menores. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Tiveram o quê? Tiveram suas frotas aumentadas. Temos a concordância nominal. Aumentadas é um adjetivo que está concordando com o substantivo frotas em número e em gênero. Tiveram aumentadas em progressão geométrica nos últimos anos em razão da facilidade de crédito e da isenção de impostos. Vírgula, elementos que têm, olha aqui o verbo de novo, concordando com esse núcleo, colaborado para aquisição, colabora, aquilo que é colaborado para alguma coisa, né? A regência é correta. Colaborado para a aquisição de carros que passaram a ser utilizados. O que passaram a ser utilizados? Os carros, né? E utilizados, concordando aqui com esse elemento. Até mesmo para percorrer curtas distâncias, apesar dos congestionamentos e dos alertas das autoridades sobre os danos provocados ao meio ambiente. Muito bem, eu fiz uma leitura aqui, passo a passo. Agora eu vou fazer a leitura inteira e você vai acompanhar comigo. Ó. Cidades menores tiveram suas frotas aumentadas em progressão geométrica nos últimos anos, em razão da facilidade de crédito e da isenção de impostos, elementos que têm colaborado para a aquisição de carros que passaram a ser utilizados até mesmo para percorrer curtas distâncias, apesar dos congestionamentos e dos alertas das autoridades sobre os danos provocados ao meio ambiente. Então, aqui a gente tem uma questão lógica e também com a gramática adequada. Vamos passar para a questão de número 3, a gente tem ali concordância verbal nominal. Agora ele já direciona você para uma matéria específica. Então, dentro da disciplina de português, a gente tem uma matéria chamada concordância verbal nominal. Então, o que eu sugiro a você? Para o seu vídeo, leia aí a letra A, leia a letra B. Nós vamos fazer uma por uma, tá? A letra C, lá, D e E, tá certo? E nós vamos avaliar uma por uma. Então, aqui, na letra A redução da emissão de partículas. Era um pouquinho, deixa eu voltar para relembrá-los, né? Do que nós estamos falando? Concordância, olha lá, verbal nominal. O que eu vou fazer? Eu vou ao verbo, tá? Vou ao verbo. A redução de emissão de poluentes, partículas poluentes pelo escapamento dos carros é uma das metas. Olha que interessante que o examinador fez aqui, ó. Aqui está o sujeito da oração, tá? Do verbo ser, ó.
Então, vejam que eles jogam a palavra carros bem aqui no finalzinho, ó, tá vendo? No plural, que é para tentar fazer você confundir esse verbo aqui, ó. Agora, o candidato que está treinado, né, o que ele vai fazer aqui? Ele vai dizer o seguinte, olha, nós temos o verbo ser e deve estar concordando com esse sujeito. O núcleo do sujeito é a redução, lá na frente, ó. Ah, mas por que não pode ser os outros elementos? Perfeito, vamos lá. Vamos fazer a avaliação então, ó. Aqui está o sujeito, ok? Da oração, ó. Aqui está o sujeito, vou destacar para vocês aqui, ó. Tudo isso aqui é o sujeito. Então esse verbo aqui, ó, ele vai fazer o seguinte, ele vai voltar, vai pegar aqui a palavra carros e vai dizer, olha, não posso concordar com você porque você tem uma preposição. Aí ele volta, fala escapamento, deixa eu ver se eu posso concordar com você. Vai dizer não, porque nós temos a preposição por. Aí ele volta para partículas poluentes. Fala, não posso concordar com você também, porque nós temos aqui a preposição de. Aí ele vai para a emissão. Fala, também não posso concordar com você, porque nós temos a preposição de. E aqui está, por último, deixa eu apagar aqui, para não ficar tão poluída a luz aqui. Ó, aqui está o núcleo do sujeito e o verbo concorda com ele, certo? Então, o que é uma das metas que devem ser atingidas pelos órgãos responsáveis pela organização do trânsito nas grandes cidades? O que deve ser uma das metas é a redução. O verbo concorda com ele. Temos uma concordância verbal, uma concordância nominal correta, né, porque aqui, por exemplo, ó, atingidas. Atingidas é um adjetivo, concorda com metas, né? Uma das metas que devem ser atingidas. Que mais que a gente tem aqui? A gente tem a organização, aqui ó, responsáveis, concorda com órgãos, né? Que é o adjetivo aqui, responsáveis, ou órgãos é o substantivo. E vamos dar uma olhadinha na B? Olha o que a gente tem errado na B. O que está em vermelho é o errado, o que está em verdinho aí é o correto, tá? Então, vamos pegar aqui para direcionar vocês, ó. Em cidades maiores, inúmeros moradores, para fugirem da violência, né, os moradores, se mudaram e não se mudou, né, para condomínios fechados próximos e passaram. Quem passaram foram inúmeros moradores. Aí está, então, a letra B com os erros dos verbos e os acertos aí em verde na parte de baixo. Na letra C, o que a gente tem de errado? Olha lá, o planejamento urbano das grandes cidades, das grandes e médias cidades, nem sempre acompanharam, mas o que acompanhou foi o planejamento. Então, o planejamento aqui é o núcleo do sujeito, né? Então, o verbo concorda com ele aqui, ó. Então, o planejamento nem sempre acompanhou os deslocamentos de grandes contingentes da população que dependem. Quem dependem de transporte são grandes contingentes. Deslocamentos, grandes contingentes que dependem de transporte coletivo para irem e virem. São os grandes contingentes que vão e voltam. Então, esse verbo também deve concordar com grandes contingentes, assim como esse daqui, ó. Na letra D de dado, lá de novo, verbo e nomes, né, adjetivos também, no caso, o número de automóveis nos países desenvolvidos, então, esse número de automóveis de países desenvolvidos, ele é o sujeito da oração. Então, não posso concordar, o verbo, né, não pode concordar com nos países, porque tem preposição. Ele não pode concordar com automóveis, porque tem preposição. E ele concorda com o núcleo número. Então, o número de automóveis nos grandes países desenvolvidos ou nos países desenvolvidos costuma ser mais elevado. E o elevado também concordando com o número, que é o núcleo do sujeito, que é o substantivo, e o adjetivo concorda com o núcleo a que se refere. Então, nós temos aqui, ó, esse núcleo em que o verbo concorda com ele e o adjetivo também. E o existem que concorda com cidades aqui, ó. E, finalmente, letra E, o verbo ser, o é necessário ali no caso, né? O verbo ser mais o adjetivo necessário deveria concordar com investimentos. Então, a leitura do texto seria assim, da seguinte maneira, ó, no caso das regiões metropolitanas brasileiras, vírgula, são necessários os investimentos. São os investimentos que são necessários.
Na expansão de sistemas integrados é o adjetivo de sistemas, né? Concorda aqui com sistemas, né? De transporte coletivo para desestimularem. O que vai desestimular? Os investimentos, né? Então, os investimentos são para desestimularem o uso de veículos. Portanto, a alternativa correta é a letra A, com a concordância nominal e verbal perfeitas aí. Questão de número 4, preenchimento de lacunas com a expressão em que. Então, isso é muito comum nas provas da Fundação Carlos Chagas, né? Preenchimento das lacunas aqui. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar para você aqui as opções, né? Essas opções, e a gente vai avaliar uma por uma. Mas antes disso, deixa eu lembrá-los aqui, sempre que você estiver nos assistindo aqui, curta a nossa página, entra lá nas nossas redes sociais, faça parte lá das nossas redes sociais. Os candidatos que nos acompanham normalmente fazem comentários sobre os vídeos, sobre aquilo que gostaram e trazem até sugestões. Então curte a nossa página, vai lá, dá um like se você gostou. Se não gostou, não tem problema nenhum, conta pra gente o que foi que você não gostou, pra gente tentar melhorar, né? A gente não sabe 100% aqui, né? A gente quer ajudar você a passar no concurso. Então a gente não sabe 100% como agradar ao candidato para passar no concurso. Eu sei que você quer passar nesse concurso. Então às vezes o candidato vai lá e fala, não gostei, vou dar um dislike, mas conta pra gente. Conta porque, não gostei porque tá assim, porque tá assado. A gente vai tentar melhorar para vocês. Legal? Não esquece, tá? Vai lá, curte a página, dá o seu like, dá a sua opinião, conversa com a gente aqui. Vamos voltar? Vamos lá. Bom, preenchimento de lacuna, vamos fazer o seguinte? Vamos pegar uma por uma aqui, ó. Aqui estão as expressões corretas, tá? Vou até tirar daqui para não atrapalhar vocês aí, ó. Bom, vamos ver aqui, ó. Aqui por quê que o gabarito, que é a letra D de dado, por que ela está correta. Vou voltar aqui para mostrar para vocês as expressões. No primeiro caso, a gente vai preencher somente com a palavra que, né? Ele está pedindo para você preencher com o em que. Tá vendo aqui, ó? Mas por que só o que? Vamos ver a frase inteira, ó. O aumento da frota de veículos, evidente em inúmeras cidades, pode afetar a qualidade do ar que se respira nessas regiões. E essa palavra que, né, que aparece aqui, ela se refere a ar, então ela é um pronome relativo. Quando nós temos a palavra que ou a palavra qual, que tem função de pronome relativo, vamos pôr aqui, ó, função de pronome relativo. Então o que a gente vai fazer? Vamos ao verbo pós-posto. E o verbo pós-posto é o verbo respirar, e o verbo respirar é um verbo transitivo direto. Quem respira, respira alguma coisa, ou seja, respira o ar. Então é um verbo que não existe complemento por preposição. Então nós não poderemos ter preposição antes do pronome relativo, muito menos a preposição em. Na frase B de bola, nós temos o de que. Mesmo esquema, nós vamos olhar o pronome relativo que, ele está se referindo ao assunto que está anteposto, né? Você está vendo aqui, ó. Então eu vou ao verbo, ó, se trata de alguma coisa. Então essa preposição vem antes do pronome relativo. Na letra C, nós temos o para que. Vamos fazer a leitura do texto. Aqui, lógico que você vai ler cada opção, né? Então, letra C, ó, seria necessário propiciar transportes de qualidade para que. Esse para que é com o objetivo de, com finalidade de. Então, aqui a gente tem a combinação do para que a gramática chama de locução conjuntiva, que indica finalidade, né? Então, é uma finalidade, é um objetivo. Faça a leitura de novo, olha lá. Seria necessário propiciar transportes de qualidade para que a população das grandes cidades, ou seja, a fim de que, com o objetivo de, né? Finalidade, essa preposição para. E a letra D, ó, nas grandes cidades, lugar, né? Grandes cidades aqui, ó, lugar. Então nós temos a gramática vai chamar isso aqui de adjunto adverbial de lugar. Mas o que interessa para a gente aqui é a expressão lugar. Então, nas grandes cidades, em que os moradores dependem de transporte coletivo eficiente nas grandes cidades.
Se os moradores dependem de transporte coletivo eficiente, eles dependem disso em algum lugar. Está aí a preposição correta antes desse pronome que. E finalmente a letra E, ó, o carro próprio com que sonham muitos brasileiros. Por que com? Porque ó, carro próprio, o pronome relativo, retoma carro próprio. Sonham muitos brasileiros. Se os brasileiros sonham, eles sonham com alguma coisa. E essa alguma coisa é o carro próprio. Legal? Por isso, opção correta está aqui para vocês, ó, todas destacadas. Ele queria, né, a banca queria que você assinalasse a expressão que tinha a preposição em mais o pronome relativo que, portanto, a letra D de dado. Vamos lá para a próxima questão, questão de número 5, né? Então lá, para responder as questões de 4 a 8, nós temos aqui o texto. Aí mais uma vez eu vou colocar o texto para vocês aqui. Ó, o texto. E o que seria legal que eu faria aqui, mais uma vez explico. Você faz o seguinte, ó. Você pode parar aqui o seu vídeo, ler esse trecho, né? Esse primeiro parágrafo, depois o segundo, aí tá para você, e o terceiro. E agora? Agora vamos para o enunciado, ó. Vejam, quando o examinador coloca esse enunciado aqui, olha o que acontece, ó. A que ponto a astronomia facilitou, né? A que ponto a astronomia facilitou a obra das outras ciências? O verbo que exige o mesmo tipo de complemento. Viu que não precisou ler o texto para responder a esta questão? Porque ele está perguntando de verbo exigir o mesmo tipo de complemento, ele está nos remetendo à regência verbal. Complemento do verbo tem a ver com essa matéria. Então eu tenho que olhar que verbo? O verbo facilitar, não é isso? Saber o que verbo é esse. Nesse contexto eu vou trazer uma por uma para você, ó. Vamos lá, vamos pegar a primeira aqui, ó. Então facilitou é um verbo transitivo direto e indireto. Quem facilita, facilita alguma coisa a alguém. E aqui o examinador usou só o objeto direto do verbo. Aqui, ó, tá vendo? Sem preposição. Então está destacado para você, objeto direto. Na letra A, o verbo ficar, ele é um verbo de ligação, porque o que está tão distantes são os astros. E os astros é o sujeito da oração. Então o que faz o verbo de ligação? Ele pega o sujeito e liga à sua característica, né? Que você sabe perfeitamente que se chama predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito é uma característica do sujeito. Distantes é uma característica de astros. Então, distantes é um predicativo do sujeito. Então, ele não tem o mesmo tipo de complemento, porque ele tem que ter um objeto direto e ele tem um predicativo do sujeito. O verbo na letra B de bola é o verbo ser de novo, é um verbo de ligação. Ele liga, aqui ó, uma das ciências, né? Aqui uma das ciências, ele liga à astronomia. Então uma das ciências é uma característica da astronomia aí. E a gramática vai dar um nome para isso. Ela chama isso de predicativo do sujeito. Então o verbo ser é um verbo de ligação. Portanto, ó, não é compatível com o objeto direto do verbo que o examinador colocou na frase base. A gente chama isso de frase base, ó. Isso daqui, ó. Ou a frase guia, aquela que nos guia para a questão. Letra C. Propiciar. Esse verbo é um verbo transitivo direto e indireto. Ele é um verbo bitransitivo. Ó, bitransitivo. Verbo bitransitivo significa dizer que ele tem dois objetos, certo? É um objeto direto e um indireto. O que o examinador fez aqui? Ele coloca o verbo e põe o seu objeto direto. Perfeito? Então, se ele põe o seu objeto direto, nós temos aqui objeto direto e temos aqui um espírito como objeto direto. Então, eles são compatíveis com o mesmo tipo de regência, tá? Vamos continuar aqui na letra D de dado. Então, deixa eu voltar só um pouquinho para você não se perder. Ó, falei da bitransitividade do verbo e eu tenho aqui dois objetos. Mas na frase eu tenho um único objeto
que aparece aqui, né? E aqui também um único objeto. A letra D de dado. O verbo ignorar, como a gramática determina, é um verbo transitivo direto. Quem ignora, ignora alguém ou alguma coisa. Então nós temos também o objeto direto, que não aparece aqui na frase, ó, tá vendo? Ele deixou por reticências. Vamos para a última opção, então. Onde seu corpo não passa de um ponto obscuro, esse verbo passar, neste contexto, ele foi utilizado como verbo intransitivo. Se é um verbo intransitivo, ele não tem complemento. Portanto, ele é incompatível com o objeto direto. Então, de um ponto obscuro seria um adjunto adverbial de lugar. Então, a opção correta é a letra C. Mas por que a correta é a letra C? Se a letra D também tem o verbo ignorar, que quem ignora, ignora alguém, né? A opção correta é a letra C. Por quê? Porque o verbo propiciar, vou voltar aqui lá no comecinho, aqui, ó. Aqui, ó. O verbo facilitar, ou melhor dizendo, né? É um verbo que exige dois complementos, ó. Quem facilita, facilita algo a alguém. E o verbo propiciar, que aparece, proporcionar, ou melhor dizendo, o verbo proporcionar, que está ali na letra C, né? Ele é um verbo que também exige dois complementos. Quem proporciona, proporciona algo a alguém. Então nós temos exatamente o mesmo tipo de complemento. Ou seja, ó, verbo transitivo direto e indireto. Aí você vai dizer, mas aí só tem o objeto direto do verbo. Sim, tá aqui, ó, só o objeto direto. Então como é que eu não vou confundir as letras C e D? Vai confundir exatamente, justamente pelo verbo, o reconhecimento do verbo. Se é um verbo bitransitivo, na letra C a gente tem um verbo bitransitivo. Quem proporciona, proporciona algo a alguém, né? Aqui está faltando o objeto indireto, mas é um verbo exatamente igual ao facilitar, ou seja, tem os dois objetos. Questão de número 5, olha lá, considerando, né, ou considerados os necessários ajustes, a substituição do elemento grifado pelo pronome correspondente foi realizada de modo incorreto. Ele quer a incorreta. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A letra E, a alternativa que ele traz como correta, que é justamente a incorreta, né? Ele quer a alternativa E. Vamos ver o que está errado, então. O que está correto na letra A. Atingimos a consciência de nossa força. Quem atinge, atinge alguma coisa. Portanto, nós vamos ter aqui, ó. Vamos ter um verbo transitivo direto terminado em SC. Verbos transitivos diretos terminados em RSZ. Retira-se a terminação do verbo e acrescenta o lo, lá, los e las. No caso, consciência, então lá concorda com consciência. Letra B de bola. Cada eclipse acarreta. O que acarreta? Acarreta alguma coisa. Esse alguma coisa é despesas. Então, cada eclipse, ou melhor, né? As acarreta. Despesas suplementares está sendo representado pelo pronome as. Verbo transitivo direto, acarretar alguma coisa. Que são estranhos às nossas lutas, que eles são estranhos. Esse às nossas lutas aí, ele é um complemento nominal, né? São estranhos, né? O que são estranhos? Estranhos a alguma coisa. Estranhos é o nome, ok? Aquilo que é estranho a, né? Alguém ou alguma coisa. Portanto, nós temos um complemento nominal. E o pronome oblíquo átono pode perfeitamente, o lhe, né, ou lhes, exercer a função de complemento nominal também. E na letra D, jamais desempenharão qualquer papel, jamais o desempenharão. O jamais é uma palavra atrativa, é um advérbio, né, ou uma palavra negativa, se você preferir, e como tal, ou palavra atrativa, ou advérbio ou palavra negativa, tanto um quanto o outro, eles são atrativos de pronomes oblíquos átonos. Qualquer papel é singular, né, papel masculino, então o pronome o está concordando com ele. E a última, mas isso seria abordar a questão e não abordar-lhe, porque quem aborda, aborda alguma coisa. Então o verbo ele é transitivo direto, nós temos um objeto direto,
Então, mas isso seria abordar-lo, ou abordar-lá, porque questão é uma palavra feminina singular. Verbos transitivos diretos, terminados em R, S, Z. Retiraremos as terminações desses verbos, o R, o S e o Z, e acrescentaremos em forma de ênclise, com o pronome depois do verbo, o lo, lá, los e las, para concordar com o objeto. Legal? Vamos lá para a próxima aqui, então. 6. Forma verbal resultante da transposição da frase acima para a voz passiva. Voz ativa, o sujeito pratica a ação do verbo, voz passiva, ele recebe a ação do verbo. Então, nós temos aqui, eu vou trazer para vocês o que eu fiz aqui, ó. A letra B é a correta, mas por que eu sei que a letra B é correta? Olha aqui, ó. Transformando a voz ativa, né, em passiva, que é o que ele quer, eu vou até o verbo. Então, eu pego aqui a locução, no caso a gente tem essa locução, ó, né, ó, tenha conservado. Quem tem conservado alguma coisa. Então, esse um resto de idealismo é o complemento desse ter conservado, né? Olha lá, complemento. E nós estamos na voz ativa. O que não tem conservado um resto de idealismo são os nossos políticos. Ele é o sujeito da oração. Então, os nossos políticos praticam a ação do verbo. Aqui, ó. Pratica a ação, ou melhor, não praticam, aí no caso, né? Não tem conservado. Mas para a gramática é como se fosse praticar a ação do verbo. Então, os nossos homens políticos é o sujeito que está conjugando o verbo ter. Então, quem não tem conservado um resto de idealismo é exatamente o elemento nossos homens políticos. Para saber, para você transformar uma voz passiva, você começa pelo complemento. Então, o que eu fiz? Ó, comecei a partir do complemento. Ó. Tá vendo? Ó? Um resto de idealismo não tenha sido conservado. Quando você tem a voz ativa, que é apresentar dois verbos. Primeiro verbo, segundo verbo. Quando você transforma em voz passiva, ele tem que ter três verbos. Ó. O primeiro é o mesmo verbo mantido, depois o verbo ser, para transformar em voz passiva, e o último verbo ali. Então, é impossível que um resto de idealismo não tenha sido conservado pelos nossos políticos. Pelos nossos homens políticos, passa a ser o agente da passiva. Então, por isso que a alternativa B é a única correta aí. Quando se tem dois verbos na voz ativa, a voz passiva tem que ter três. Se tivesse um verbo só na voz ativa, a passiva teria dois. 7ª. Mantém-se o respeito às normas de concordância verbal caso a forma do verbo grifado seja substituída pela que está entre parênteses no final da frase. Bom, vamos pegar aqui já a alternativa correta para a gente comentar as outras. Vejam só. Na letra A, os governos e os parlamentares devem achar. Quem devem achar? Governos e parlamentares. Eu tenho os dois núcleos. Então, o verbo está no plural. Se eu colocar o verbo no singular, é evidente que eu tenho erro, né? Na letra B, porque essa consciência nos torna mais forte. O que nos torna mais forte é essa consciência. Então, tem aqui o sujeito no singular, o verbo vai concordar com esse núcleo aqui, e não no plural. E a letra C, a correta, ele traz uma regra de concordância que a gente tem que tomar cuidado. Na letra C está assim, a astronomia é uma das ciências que custam mais caro. Deixa eu mostrar aqui, ó. Quando a gente tem um sujeito formado pelas expressões um dos que, uma das que, a gente tem a possibilidade de deixar esse verbo no singular, né, ou no plural, conforme você vê aqui, ó. Tá? Então, é exatamente o que a gente tem, ó. A astronomia é uma das expressões exercendo a função de sujeito. Formada, né, ou palavras exercendo a função do sujeito, formada pelas expressões uma das, uma dos, aqui ó, um dos, o verbo ele tanto faz a concordância no singular ou no plural. Portanto, essa frase está correta das duas maneiras, né, tanto com o verbo no plural, né, que concorda com ciências, aqui, quanto o singular que concorda com uma. Certo? Vamos lá para a próxima. Atente para as afirmações abaixo sobre pontuação, regras de pontuação.
A gente tem aí as 3 opções, eu vou trazer uma por uma para vocês aqui, ó, tá? Então, no primeiro caso aqui, tá ali as respostas, né? Ó. É correto que se afirma em, né? Aquela típica questão de VUNESP, né? Apenas a 1, apenas a 2, apenas a 1 e 2, enfim. Então, aqui, ó. Por que está errada a letra A, a frase 1? O erro está aqui, deixa eu mostrar para vocês onde está o erro. Vou pegar aqui, ó. Então, a astronomia é uma das ciências que custam mais caro. Então, a vírgula poderia ser colocada imediatamente depois do termo ciência, sem prejuízo para o sentido e correção? Vamos ver, ó. Se eu colocar uma vírgula aqui, ó, o que vai? A astronomia é uma das ciências que custam. Esse aqui é pronome relativo. Se ele é pronome relativo, ele introduz uma oração subordinada adjetiva. Se essa oração subordinada adjetiva não tem vírgula, ela é restritiva, ok? Agora, se a gente coloca a vírgula, ela passa a ser explicativa, né? Então, o que vai acontecer? Vai haver um prejuízo, né? Não um erro, mas um prejuízo de sentido. Tá vendo? Há um prejuízo de sentido porque muda o sentido. Uma coisa é explicativa, outra coisa é restritiva. Então, essa palavra aqui é uma palavra-chave aí. A 2. A retirada da vírgula implica prejuízo para o sentido original. Aqui, ó, é exatamente a mesma situação da anterior, só que agora eles colocam o pronome relativo cuja. Da mesma maneira que esse cara é um pronome, esse também é. Quando se coloca vírgula, explicativa. Quando se retira vírgula, restritiva. Portanto, ó, a retirada da vírgula implicaria sim um prejuízo para o sentido. Por quê? Porque vai mudar o sentido. Sai de explicativa, que é como ela está, aqui, né? Com a vírgula ela é explicativa, ela sai de explicativa e vai para restritiva. 3. As vírgulas poderiam ser substituídas por travessões sem prejuízo para a correção? Sim, expressões destacadas no meio do período são expressões que a gramática chama de acessória. Então, como assim acessórias, né? Aqui, ó. Mas o que eu gostaria de mostrar, eu posso passar por cima aqui, ó. Olha lá. É a que ponto a astronomia. Então, passando por cima desse elemento, a gente tem isso aqui como se fosse um elemento acessório. Eu posso jogar fora. Quando a gente tem essa característica, podemos isolar, ou poderemos isolar, né? Aqui, ó. Nesse primeiro caso, ó, que eu mostrei para vocês, aqui, ó, contei, tá vendo? Então, eu tenho ali o pronome relativo, oração subordinada adjetiva, com vírgula explicativa, sem vírgula restritiva. A 2 aqui, que eu expliquei a mesma coisa, lá, cujo pronome relativo, oração subordinada adjetiva, com vírgula explicativa, sem vírgula restritiva. E essa última que eu estou mostrando para vocês, olha lá. Antes de tudo, é uma expressão acessória, intercalada, uma adjunta adverbial, né, de tempo aí no caso. As vírgulas, parênteses ou travessões, o uso, melhor dizendo, de vírgulas, parênteses ou travessões é facultativo, mas eu tenho que usar um dos 3, né? Então, as vírgulas poderiam ser substituídas por travessões? Correto, perfeito. Mudaram o texto, lá, colocaram outro texto para responder as questões de número 9 a 13 e considero o texto abaixo. Mais uma vez, vou orientá-los da seguinte maneira. Eu sei que você pode parar o seu vídeo, dar um stop e leia aí o primeiro parágrafo. Olha lá. Dá um stop, leia o segundo parágrafo também. Vai lá para o terceiro parágrafo, dá um stop aí, leia. E por último, leia o último parágrafo também. Claro que você pode fazer dessa forma. Conforme eu havia dito para vocês anteriormente, o que a gente pode fazer? Ó? Olha lá. Considerando-se o contexto, é incorreto afirmar que o elemento grifado pode ser substituído por... Olha só, ele está perguntando de uma conjunção, gente. Ele está perguntando de uma conjunção, que é aqui, ó. E ele já destaca, né? Ó, ele coloca lá o elemento grifado. Então, não houve necessidade de nós lermos aquele texto todo, né? Pelo menos, vejam, pelo menos para responder a esta questão, tá? Então, isso não é uma situação que você vai encontrar em todas as questões, não é isso, tá? Mas esta questão eu posso resolver da seguinte maneira aqui, ó. Eu vou trazer aqui para vocês o quê?
as conjunções, o que você deve estudar. As principais conjunções. Então, nesse caso, no entanto, ele é uma conjunção adversativa, tá certo? Então, o examinador deu esta conjunção, então ele pede para você substituir por outra conjunção de igual valor. Se a gente substituir por outra de igual valor, pode ser o porém, olha ele aqui, pode ser o contudo, pode ser o todavia e pode ser o entretanto, né? Agora, olha o conquanto. Conquanto é uma conjunção concessiva. Ela aparece aqui, né? Olha lá, aqui embaixo. Então, quando ele pede, vamos voltar lá, considerando-se o contexto, é incorreto afirmar que o elemento grifado pode ser substituído por. É incorreto, eu não posso substituir. Então, o único aí é o conquanto. Então, é uma questão de conjunção, é outra questão que é muito comum nas provas da Fundação Carlos Chagas. O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o grifado acima diziam, antes de Edson, diziam os utópicos. Vamos pegar aqui um por um. Já separei um por um para vocês aqui, Então, a frase guia ou a frase base, que é essa aí, diziam, apresenta um verbo no pretérito imperfeito do indicativo na terceira pessoa do plural, tá? Essa daqui, esse é o verbo que está na frase guia. Vou voltar aqui, a frase guia é essa daqui, tá, gente? A frase guia é esta, tá? Ou a frase base, se você quiser. Então, o examinador está direcionando você para esse verbo. Ele quer saber flexionado no mesmo tempo e modo. Então, no mesmo tempo e modo, eu vou ter que olhar isso aqui, Bom, diziam está na terceira pessoa do plural. Pretérito imperfeito do indicativo. Na letra A, o acabaria é o futuro do pretérito do indicativo e pode ser primeira ou terceira pessoa do singular. Ou seja, eu acabaria ou ele ou ela acabaria. Então, por isso que pode ser, poderia ser a primeira ou a terceira do singular. Aprisionou, pretérito perfeito do indicativo, terceira pessoa do singular. Ele ou ela aprisionou. Registram, presente do indicativo, terceira pessoa do plural. Eles ou elas registram. Avalia, presente do indicativo, terceira pessoa do singular. Ele ou ela avalia. Está conjugado no presente. Agora, olha só o último verbo. Se dava. Se dava, terceira pessoa do singular. Mas aqui na frase guia, terceira pessoa do plural. Né? Eu sei que alguns vão perguntar isso. Mas aqui, né? Deixa eu apagar aqui, Então, aqui, a terceira pessoa do... aqui está na terceira pessoa do plural. E a resposta é a terceira do singular? Sim, mas ele não está perguntando a concordância. Ele não está perguntando a pessoa, ele perguntou isso aqui, flexionado no mesmo tempo e modo. Então, tempo, pretérito imperfeito no modo indicativo. Então, nós temos exatamente aqui a mesma situação, tá? Então, exatamente a mesma situação do verbo guia, da frase guia. Aqui, deixa eu pegar aqui. Pretérito imperfeito do indicativo, não importa que a terceira pessoa do plural, ele não está perguntando concordância, ele perguntou tempo e modo. Modo, pretérito imperfeito, do indicativo. Legal, próxima questão então, então a alternativa E, né? Alternativa correta. Questão de número 11, a frase acima se manterá gramaticalmente correta se o segmento grifado for substituído por. Também uma frase que não precisamos ou não precisaríamos ler o texto para responder, porque é uma questão de crase. E como é que eu sei que é uma questão de crase? Faço isso aqui, certo? Então vamos ver uma por uma aqui, Vamos ver uma por uma. A frase guia, agora as gravações levam. Levam. Vamos colocar aqui, Levar é um verbo transitivo direto e indireto. Tem como a mensagem de Beethoven o objeto direto e tem como aos confins do planeta o objeto indireto. E iniciado por preposição a, que é a preposição que você está vendo aqui. Então, nós vamos manter essa preposição, porque é a preposição do verbo levar, né? Então, ele vai pedir isso aqui, Vamos jogar fora. E vamos encaixar. Olha lá. Levam a toda parte. Não se usa acento antes, aliás, não se usa acento de crase antes de alguns pronomes,
pronomes que não admitem artigo A anteposto, e o toda é um deles, né? Se não admite artigo, aliás, se não tem artigo é porque eu não tenho soma, se não tem soma, não tem crase. Região, opa, região é uma palavra feminina que admite artigo anteposto, então pode ser essa alternativa, né? Letra C, acantos. Cantos é masculino, né, gente? Se fosse aos cantos, também não teria crase, tá? Cada é um pronome que também não admite artigo A anteposto. E partes admite artigo, mas admite as, porque está no plural. Então aqui, ó, vou puxar uma setinha aqui, ó. Se fosse assim, ó, as partes, tá? Aí estaria correto. Tá? Mas ele está no plural, partes, e o A ali é só preposição e não está faltando o artigo. Então se tivesse um as, beleza. Então a alternativa correta é a letra B de bola. Questão de número 12, ó, uma redação alternativa. Ah, legal, essa questão aqui é legal. Por quê? Porque é algo que cai bastante nas provas da Fundação Carlos Chagas e muita gente tem um problema seríssimo com isso. Quando ele perguntar de redação, você pode, se quiser, né, claro, ler essa opção aqui, que é a frase guia, a frase base, né, chamada de base, até porque ele fala em sentido. Então é legal, né, você ter a leitura da frase. Ó. No campo oposto aos que diziam que a tecnologia acabaria com a música, estão os utópicos, que alegam que a tecnologia não aprisionou a música, mas libertou-a, levando a arte da elite às massas. Dá para você entender o que está escrito, só que eu vou procurar por isso aqui, ó, correção. Então, olha o que está errado aqui na letra A. Com o argumento, mas o argumento de quê? Com o argumento de alguma coisa. E divergem dos, e não divergem com os. Quem diverge, diverge de alguma coisa. Então, nós temos o erro de regência. Na letra B, opondo-se àqueles. Quem se opõe a. Então, esse verbo exige uma preposição a, que é somada ao artigo a do aqueles. Ah, mas o aqueles é masculino. Sim, mas esse a é artigo feminino. Então, a soma da preposição a com o artigo a, crase. Né? Apesar do pronome ser masculino, aqui a gente tem a preposição a do verbo opor-se mais o artigo a do aqueles. Tá? Então, não confundam, gente. O aqueles é um pronome masculino, mas que ele é iniciado por um artigo a. O que está errado na letra C? De um lado encontra-se. Encontra-se quem? Aqueles. Então, de um lado encontram-se. Né? Esse seria o correto. Né? Na letra D de dado, alegando que, ao levar a arte da elite às massas, levar alguma coisa a algum lugar. Né? Preposição a com artigo a de massas. A tecnologia libertou a música e não a aprisionou. Esse a, que é o pronome oblíquo, está anteposto ao verbo porque o não é atrativo. Os utópicos opõem-se. Quem se opõe a. Olha lá o correto aqui com acento, né? Aqueles que diziam que a tecnologia acabaria com a música. Portanto, a letra E apresenta um erro também e a letra D vai ser a correta. Ó. Os que diziam, né? Quem diziam? Os. Então, o verbo aqui deveria estar concordando com esse elemento. Né? Opõem-se os que dizia que a tecnologia opõe-se. Quem dizia? Eles. O verbo opor-se, ele é conjugado como o verbo ele ou ela põe. Eles ou elas põem. Né? Esse seria o plural. E a libertado, aqui, ó, e não libertado a, porque não se usa ênclise com o verbo no particípio. Ó, esse verbo está no particípio regular. Então, não se usa pronome oblíquo no depois de verbo no particípio. E faltou aqui a crase, né? Porque levando a arte da elite a algum lugar. Soma de preposição a com artigo a. Portanto, o gabarito correto, letra D de dado. Questão de número 13. Atente para o que se afirma abaixo. A vírgula colocada imediatamente antes da conjunção e poderia ser suprimida sem prejuízo para a correção gramatical. Vamos ver. Opa, correto. Por que correto? Questão de vírgula.
poderia ser suprimida antes da conjunção e. Vamos lá, vamos pegar a conjunção e, tá aqui, ó, corta aqui. Ó. Por que ela poderia ser suprimida? Porque conjunção e ligando duas orações com sujeitos diferentes. Quem é o sujeito da primeira oração? Os pedaços de hip hop vazando dos fones de ouvido dos adolescentes no metrô. Então, o sujeito é o núcleo é os pedaços, né? E quem é o sujeito da segunda oração depois do e? O núcleo do sujeito é sinal. Então, nós temos pedaços como núcleo do sujeito antes da conjunção e sinal depois da conjunção e. Aí vem a regra, ó, quando você tem uma conjunção e ligando duas orações com sujeitos diferentes, a vírgula é facultativa antes da conjunção e. Então, correto. Olha 3. No trecho tal, substituindo-se o elemento sublinhado pelo que se encontra entre parênteses, no caso gente e pessoas, né? O resultado correto seria, existem pessoas que avaliam, você já percebeu o erro aí, né, gente? Olha lá, ó. Existem pessoas, né? Então, não existe. Existe gente, porque gente é singular, então o verbo concorda com ele. Agora, pessoas, né? Plural. E a 3. A vírgula colocada imediatamente após fonográfico poderia ser suprimida sem prejuízo para a correção? Vamos ver. Olha lá, errado. Ah, por que está errado? Vamos ver por que está errado aqui, ó. Desde que Edison inventou o cilindro fonográfico, existe gente pensando. Então, ó, esse desde que Edison inventou aqui, ó, ele vai funcionar como um elemento anteposto acessório. Ele vai funcionar como um adjunto, né? Um adjunto adverbial de tempo, ó, desde o tempo. Adjuntos adverbiais deslocados para o início do período, a vírgula é obrigatória. Então, ela não poderia ser suprimida. Se fosse suprimida, teríamos um erro. Portanto, letra A é a alternativa correta aí, né? Vamos voltar aqui para ter certeza. Ó, errado é essa, né? E a letra A, que é a questão 1, né? A frase 1, que é a correta. Tá? E, por fim, aqui, a questão de número 14. Frase base ou frase guia, né? Se você preferir, aqui, ó, esta frase é a frase base, que o examinador dá pra gente, ou também chamada de frase guia. Já chegamos a ela. Ali destaca o ela, né? A ela, melhor dizendo, né? E pergunta, o termo destacado na frase exerce a mesma função sintática que o sublinhado em. Para a gente saber a função sintática, vai até o verbo. Ó, corre até o verbo. Eu vou separar aqui para vocês um por um. Primeiro caso, chegamos a ela. É um adjunto adverbial ela, por quê? Por que é um adjunto adverbial? Porque o verbo chegar é um verbo intransitivo. Verbo intransitivo. Ah, mas ele tem uma preposição. Sim, não tem problema. Destino, indica destino, preposição a. Indica procedência, preposição de. Indica meio de transporte, preposição em. Mas ele continua sendo intransitivo. E se ele é intransitivo e tem uma expressão que está completando só o seu sentido, iniciada por preposição, a gente tem aí um adjunto adverbial. E para ser mais exato, é um adjunto adverbial de lugar. E na frase da letra A gente tem o sujeito como a solução, né? A solução aqui que é o sujeito, ó, tem o núcleo do sujeito. Vamos passar por cima dessas duas vírgulas. Ó, é a encontrada. Esse encontrado é uma característica de solução, portanto, predicativo do sujeito. Então o verbo não tem o mesmo complemento da frase guia. B de bola, felizmente ainda não, mas se referiu a elas. Esse referir-se é um verbo transitivo indireto. Quem se refere a, e o a elas aí exerce a função de objeto indireto. Portanto, reparem que ele é, ó, incompatível, ele é diferente do adjunto adverbial a ela. Letra C, a ela, você sabe, é adjunto adverbial. O verbo levar é um verbo bitransitivo, que aparece na frase aqui, ó, tá certo? Ó, levar, bitransitivo. Quem leva, leva alguma coisa a. Então, a prosperidade é objeto direto. Está aqui o objeto direto, né? Desse verbo. E o indireto, que é a regiões do globo. Então, a ela é adjunto adverbial. E aqui o objeto indireto, regiões do globo. Então, nós temos algo que é também, ó, diferente. Não é o mesmo. Letra D. Opa, letra D, chegamos a ela, adjunto adverbial, e
sem que tenhamos ido a lugar algum. Olha só, o verbo ir, ele tem a mesma característica do verbo chegar. Ele é um verbo intransitivo, apesar dele exigir uma preposição a aqui. Lugar algum, claro, que é uma adjunta adverbial de lugar, assim como a ela. O tenhamos ido é uma locução verbal, que tem o verbo conjugado tenhamos como auxiliar, e o verbo ir, conjugado ali no que está, né, empregado, melhor dizendo, no particípio regular, é o verbo principal no particípio regular. E esse verbo que é intransitivo. Então, esse verbo intransitivo, dentro da locução verbal, se ele é o verbo principal, é ele que vai mandar na locução. Então, eu posso ler assim, ó, quem tem ido a algum lugar. Esse a saiu do verbo ir, do verbo principal. Então, nós temos aí compatível. Portanto, essa tem que ser a resposta. Vamos ver a última. Ó. A última é a seguinte, informaram. Quem informa, informa alguma coisa a alguém. Verbo bitransitivo, transitivo direto e indireto. Os riscos apontados é o objeto direto e a todos o objeto indireto. Portanto, nós temos de novo aqui, ó, é incompatível com o que está destacado no a ela. Ele quer saber se tenha exatamente a mesma função. Portanto, tá aí, pessoal. Letra D de dado. Legal? Bom, galera, é o seguinte, olha aí, YouTube. YouTube para você. Agora vamos bater um papinho aqui. Tá no YouTube, né? Tá lá. Então, curta as nossas redes sociais, gente. Vai lá, curta as nossas redes, dá lá um likezinho, faz o seu comentário, faz a sua inscrição se você não tem. Todas as vezes que nós lançarmos um vídeo aqui, você vai receber aí no seu celular, no seu iPad, no seu computador, você vai abrir, você vai assistir onde você quiser. O que você estiver fazendo, você vai parar, botar um fonezinho de ouvido, vai separar de todo mundo e vai ouvir. Deixa eu ver aqui a dica da Nova. Então, a Nova Concurso está me mandando alguma coisa. E aí você vai participar dos nossos programas aqui, porque o nosso objetivo é fazer com que você seja aprovado no concurso. Outra coisa que eu quero que você veja aqui também, olha, tem o meu canal no YouTube, você digita lá o nome completo, mais a palavra canal. Então eu tenho vídeos lá para vocês, eu tenho orientações que eu passo para os nossos alunos. Se você quiser, tiver interesse, depois também vai lá, faça a inscrição no meu canal. Eu sempre atendo aos candidatos perguntando, né, professor, grava um vídeo sobre tal assunto, tá? Então, olha, eu tenho um assunto aqui que eu tenho dificuldade, né, esse assunto aqui não é legal. Por exemplo, esse que vocês viram da redação, né, a questão de redação, eu gravei um vídeo lá também sobre esse critério de redação, o que está correto, o que está incorreto. Aquela frasezinha, né, uma redação alternativa para o trecho, muita gente confunde aí. E vocês vão ver que o objetivo ali é o verbo, conforme eu mostrei para vocês. Legal? Eu agradeço a sua atenção, estamos aqui para atendê-los. O nosso objetivo, não se esqueça, gente, nosso objetivo é ajudá-los a passar no concurso. É claro que a gente não é 100%, 100% as pessoas vão gostar do que a gente faz ou deixa de fazer. É claro que não, ninguém vai agradar a todos. Mas a gente está aqui para te ajudar. Então, se você tiver uma sugestão, quiser falar alguma coisa, quiser comentar alguma coisa, dá um likezinho lá ou simplesmente vai lá e faz o seu comentário. Precisar de alguma questão, olha, eu queria sobre esse assunto, a gente grava para você lá no meu canal ou aqui no canal da Nova. Mas não se esquece, faz a inscrição, passa para os seus amigos, seus colegas, pessoas que querem prestar concurso, para que vocês estudem juntos. Legal? Eu espero tê-los ajudado aqui, gente, com um apanhado de 14 questões, simulado muito semelhante ao que você vai ter na sua prova, principais questões do edital. A banca examinadora não vai questionar o edital todo para você, então vamos focar apenas nessa parte, e essa parte que vai interessar para nós aí. Bacana, gente? Obrigado, viu? Boa sorte para vocês. Tamo junto. Valeu.